Essa lenga-lenga do Bitcoin parece que não vai acabar nunca. A gente fica oscilando ali entre 41 e 44 mil dólares já faz muito tempo e o Bitcoin não se mexe. Agora, o que o gráfico pode dizer pra gente? E aí, pessoal, meu nome é Fábio, aqui no canal falo muito sobre trade sistemático, análise técnica, automação de trades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui no canal, deixa seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários e me segue lá no Instagram também, Fábio_ValenteOficial. Se você quiser saber mais, diariamente eu tô postando stories, postando posts, enfim. Me acompanha lá no Instagram também que você me ajuda demais. Bom, chega de enrolação, vamos pro gráfico. Tô aqui no gráfico do Bitcoin, gráfico de 12 horas, vocês sabem que é o meu tempo gráfico preferido pra gente fazer essas análises de médio e longo prazo. Eu vou colocar aqui algumas médias diárias, tá? Então se a gente ver aqui, essas aqui são as principais médias diárias na minha opinião, tá? Então a laranja aqui é a média de 50 dias, a azul é de 21 dias, a verde é de 200 dias, né? A verde é a principal média pra gente saber se a gente está numa tendência de alta ou não, né? Essa é a média que os institucionais utilizam normalmente para fazer seus trades, para fazer suas operações, para definir se um ativo está em tendência de alta ou tendência de baixa. Quando a gente está acima dessa média de 200, normalmente a gente diz que está em tendência de alta. Agora a gente vê uma embolação aqui, né? A gente vê que a média de 21 e a média de 50 se embolaram aqui já faz algum tempo, já faz algumas semanas que elas estão emboladas aqui, e o preço está oscilando entre essas duas médias. Uma região de suporte e resistência muito forte, né? Nesse momento ela está sendo testada como resistência, porque a gente está vindo de baixo para cima, né? A gente estava acima dessa região, corrigimos, agora a gente está testando essa região de baixo para cima, então é uma região de suporte relativamente forte. E se a gente vê, né, na briga entre essas médias, a média de 21, apesar de estar abaixo da de 50, já virou para cima, né? Ela vem subindo aqui, agora está um pouco tímida, ficando um pouco horizontal, mas é uma média que vem apontando para cima e eu acho que é questão de tempo para a gente romper isso aqui, explodir isso aqui para cima. Eu coloquei aqui rapidamente o indicador de bandas de Bollinger para a gente dar uma olhada, porque ele normalmente nos indica momentos de explosão. Quando as bandas estão muito próximas, quando elas começam a se fazer esse gargalo, né, elas começam a se espremer dessa forma, normalmente para o lado que rompe é o lado que a gente vai explodir, tá? Normalmente é isso que acontece, né? Se a gente pega aqui, olha só, né? Aqui a gente teve engargalou, digamos assim, né? Teve um gargalo das bandas de Bollinger, quando rompeu para cima, foi embora. Agora a gente está engargalando de novo aqui, tá? Afunilando essas bandas. E normalmente pro lado que rompe é o lado que vai explodir. Eu pessoalmente acredito que essa explosão vai ser para cima, tá? Eu acho que essa tendência de alta, ela vem muito forte, eu acho que ela vai dar continuidade para cima. Eu acredito que essa correção aqui até os 38 mil dólares não vai se repetir no curto prazo, tá? Eu acho que o movimento agora vai ser para cima, mas é achismo, tá? Não tem como a gente saber para que lado que o mercado vai. Mas como vocês podem ver, né, é uma confluência de fatores. Tem um outro indicador que eu gosto de analisar aqui, que é o indicador que mede níveis de ciclos de mercado, né? Esse indicador ele é muito interessante para a gente ter uma noção de onde a gente está no ciclo, né? Então ele vem aqui, a gente vem aqui desde essas regiões verdes aqui, que foi o fundo, e a gente vem subindo aqui, galgando novos níveis, né? E dificilmente depois que a gente rompe, quando a gente tem a tendência de alta bem definida, depois que a gente rompe o nível, dificilmente a gente cai para baixo, né? A gente testa o nível que a gente rompeu, mas dificilmente a gente volta a testar níveis inferiores. E a gente está nessa região justamente testando o nível inferior aqui, que também serve como suporte, né? Então é uma confluência a mais com relação a tudo que eu já comentei, né? Para a gente vir aqui a galgar novos níveis aqui, quem sabe romper aqui os 49 mil dólares, 49.500 aqui, e passar para esse novo nível do ciclo, né? Que seria de 50 mil até, olha só, 66 mil dólares, né? Praticamente é o topo histórico do Bitcoin, o próximo nível, né? E olha só quantos níveis a gente ainda tem para galgar aqui. Se a gente chega até o topo do último nível de ciclo aqui, a gente estaria falando de 115 mil dólares nesse momento. Não custa sonhar, né, pessoal? Então, por conta disso, eu acredito que é mais provável que a gente rompa para cima. Outra perspectiva que eu quero dar para vocês é do gráfico semanal. Se a gente coloca aqui no gráfico semanal do Bitcoin e coloca as médias semanais aqui, eu estou colocando aqui a média de 9, tá? Essa branca aqui é a média de 9 semanal e a azul a média de 21 semanas, tá? Olha essa tendência de alta, né? Essa média de 9, ela não foi perdida em nenhum momento. A gente fez aqui sombras muito grandes para baixo, mas sem perder a média de 9. Isso é muito forte, tá? Isso é uma tendência de alta muito bem definida aqui no semanal. A média de 21 também apontando para cima com muita força. E se a gente vê aqui no pouquinho para trás, né, no gráfico semanal, a gente vê que essas lateralizações aqui são normais, né? Olha só, tem nada demais no que está acontecendo agora. Não é o fim do mundo, não é nada diferente disso aqui. Olha essa aqui, durou o dobro do tempo, né? Do que é que a gente está passando nesse momento. Então acho que a gente está passando por um período normal, estamos segurando em regiões de suporte importante, tem bastante confluência indicando, na minha opinião, que o mercado vai continuar subindo, que isso aqui é uma lateralização, é uma acumulação de capital para continuar subindo. Por último, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o gráfico do Ethereum cotado em Bitcoin. Esse gráfico, como eu falei para vocês, para mim ele marca se a gente está entrando numa alt season ou não, né? Vou colocar no gráfico de 12 horas aqui, colocar algumas médias diárias.
as mesmas médias diárias que eu comentei para vocês no Bitcoin. Lembra que eu falei para vocês que se o preço está acima da média de 200 dias, a gente está numa condição de tendência de alta, e se está abaixo, é uma tendência de baixa? Olha só, a gente tentou romper isso aqui para ficar acima, para entrar em tendência de alta e voltamos com muita força, a gente passou abaixo de todas as médias. Logo, a média de 21 vai cruzar a média de 50 para baixo, formando uma configuração de tendência de baixa forte, né, que seria a média de 200 acima da de 50 e acima da de 21, né, quando ela cruzar aqui. Então não tá bonito na minha opinião, eu acredito que mantendo-se da forma que está, né, com o Bitcoin com possibilidade de explodir para cima na cotação com dólar, é muito provável que o Ethereum e as altcoins caiam com relação ao Bitcoin, né, que o dinheiro migre dessas criptomoedas para o Bitcoin. Então esse gráfico aqui para mim não está nada bonito, a gente está lateralizando aqui numa região, né, que já foi topo antes, né, estamos segurando aqui como suporte, mas mesmo assim, com toda essa configuração bearish se formando aqui, com média de 21, a ponto de cruzar a média de 50 para baixo, ficando uma configuração de 200 acima de 50, acima de 21, enfim, eu acho que é muita confluência para esse preço aqui voltar a cair. Quem sabe a gente vem testar essa região de fundo aqui do 0.05 Bitcoin por Ethereum, que é uma região que já foi testada de forma muito forte aqui em junho de 2022, né, no fundo do bear market. Então essa é a perspectiva que eu tenho com relação a altcoins. Bom, por esse vídeo é isso, eu estou tentando manter os vídeos de análise curtos. Se você gostou, não esquece de me seguir aqui no YouTube, também lá no Instagram, Fabio_Valente Oficial. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu coloco por lá. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.